Primeiro slide, aqui nós vamos falar um pouco então sobre as receitas, considerando todos os entes da prefeitura. Aqui, quando se fala em receita consolidada, a grande diferença, só para todos terem a mesma ideia, a mesma informação, nós estamos incluindo aqui as receitas de SAMAI e do ICEM. SAMAI, né, tratamento de água, esgoto, enfim, coleta e tratamento, e no ICEM, que é o Plano de Previdência. Então, essas receitas e despesas, e tanto pessoal, estão consolidadas nessa apresentação. Então, aqui fazendo uma avaliação bem rápida, as nossas receitas correntes, né, que envolve a receita tributária do município, nós temos aí um superávit no total de 2.768.000, mas se nós avaliarmos aqui as receitas que entram diretamente de repasse, nós temos aí 15.700.000 reais abaixo do orçado, né? O que compensa isso? Justamente as receitas provenientes de SAMAI e do ICEM, tanto a cobrança, né, quanto o superávit do déficit, mas as cobranças do serviço do SAMAI e também o rendimento das aplicações financeiras do Instituto de Previdência. Então, essa aqui é a nossa forma. Aqui agora falando de recursos próprios, que é onde nós temos a maior ou a melhor gestão em cima deles, porque é o recurso que nós podemos trabalhar do ponto de vista de despesa, do ponto de vista de investimentos e até na questão da alocação de recursos para as atividades próprias do município. Aqui nós não contamos e não gerenciamos as receitas de Fundeb, salário de educação, e PAP, que é o piso de atenção básica da saúde, e também do MAC, que são os recursos da média e alta complexidade, envolvendo principalmente o repasse direto aos hospitais, aqueles por serviço prestado ou os incentivos que vêm através do Ministério da Saúde, que circulam, ou seja, passam pela conta do Fundo de Saúde, nós só somos na verdade, o repassador, depois, claro, de avaliado, de colocado, fazer as devidas conferências, enfim, dentro do plano operativo de cada serviço. Então, aqui nós falamos então só de receitas próprias. Aqui o nosso déficit é 12 milhões de reais, ou seja, nós prevemos que estamos arrecadando 172 milhões até junho, e nós arrecadamos então aí 159 milhões, uma defasagem de 12 milhões de reais nessa conta. Os principais aqui também, voltando, né, o FPM 4 milhões e o ICMS, que é a maior parte aqui, 10 milhões aproximadamente. O restante são valores menores, eu também não vou me ater muito a eles para a gente ganhar um pouco de tempo na apresentação, ok? Aqui dentro dos recursos do município, das receitas, eu destaco os principais, IPTU, Imposto de Renda, ITBI e ISS. Então, no ICMS e no ISS, nós temos aqui uma representação clara dos sintomas da crise, né? Quer dizer, que nós percebemos o quanto que a atividade econômica diminuiu, porque esse aqui é um movimento econômico de fato, né? Na questão do imposto de renda, nós temos um superávit bastante importante aí, mas até porque nós, no ano passado, quando fizemos o orçamento do município, nós tínhamos alguns lançamentos de apropriação da folha de pagamento que não estavam executados ainda, e quando nós fizemos a proposta orçamentária para mandar para a Câmara de Vereadores, nós fizemos na base do que estava realizado. E como a gente fez a apropriação posteriormente, nós tivemos então uma receita que foi mal dimensionada pelo histórico que ela tinha. Então, na verdade, só para explicar um pouco dessa variação aí. Mas ela está de acordo mais ou menos com aquilo que nós realizamos em 2015. Né? Só a projeção foi feita de maneira não correta, digamos assim. O restante, os valores também são significativos, mas o que chama atenção aqui, de fato, é FPM e ICMS. Aqui nós fizemos um breve resumo das despesas gerais, olhando o consolidado, também aqui olhando o geral, né, envolvendo o SAMAI e o ICEM, principalmente esse, para chamar a atenção. Então, as nossas despesas com pessoal e encargos previsto para o primeiro semestre, 174 milhões, nós realizamos 158. Aqui, o que é o reflexo disso? Nós tivemos aí uma redução bastante significativa de cargos comissionados ao longo do ano passado, né, de 2015, no final de 2015, que refletiram nesse primeiro semestre agora, e também nós, a partir do ano passado, nós não contratamos mais, com exceção de algumas reposições na educação e algumas na saúde, mas também bem
bem avaliado, bem controlado, né? O prefeito sempre chamando a atenção para que a gente tivéssemos cada vez mais um controle maior sobre a folha, até porque a lei de responsabilidade fiscal nos impõe alguns ajustes por conta da queda da receita. Então, mas isso aqui é o reflexo real da diminuição. Nós temos hoje em torno de 160 pessoas a menos no quadro de funcionários, né? Então, mais um reflexo que nós tivemos aí por conta das gratificações que foram suspensas no início do mês de junho, que também já refletiu na folha do mês de junho. Então, basicamente é isso que nós fizemos aqui com relação a pessoal. Juros e encargos da dívida, nós também tivemos uma liquidação, tivemos um pagamento menor do que foi previsto, tivemos nesse caso aí um ganho, até porque nós tínhamos projetado no ano passado, quando enviamos o orçamento para a Câmara de Vereadores, porque o orçamento sempre enviado, o orçamento é feito, na verdade, em julho, enviado para a Câmara de Vereadores em agosto. Então a gente não tem ainda a base real do ano anterior, né? Então naquele momento nós tínhamos a previsão de contratar algumas operações de crédito, que por alguns problemas acabaram não acontecendo, duas do Badesc e uma do BRDE, que bateu na trave em dezembro por conta de questões de avaliação na Câmara, acabou voltando, nós só relançamos ela em 2016 agora, e essa operação está se finalizando agora no mês de agosto provavelmente, mas com a liberação do recurso só depois das eleições, porque é um período eleitoral que proíbe a liberação do recurso. Então, só para fazer essa menção. E aí, então, nós temos também uma economia aqui no caso do pagamento dos juros dos encargos e dessas dívidas, né? Outras despesas correntes, que são todas as despesas de manutenção da prefeitura, que é água, energia, telefone, combustível, compra de medicamento, compra de material médico hospitalar, material odontológico, enfim, aqui todas as demais contas da prefeitura. Nós também tivemos aqui uma economia bastante importante. O prefeito Dieter tem sido, por isso que ele fala que ele teve que tomar medidas duras. Isso aqui é reflexo das medidas duras, né, de não liberar algumas situações por uma questão de fato de gestão do caixa da prefeitura. Então isso aqui é o reflexo, quando o prefeito fala que infelizmente, né, ou felizmente, mas a gente não pode se omitir de tomar decisões às vezes, e aqui está o reflexo da importância e da necessidade de tomar medidas. Então são 18 milhões que nós tivemos aí de redução nas despesas correntes da prefeitura. Isso de fato é um número bastante interessante. Na parte de investimentos, como eu falei, nós tínhamos operações de crédito que estavam previstas para início de 2016, mas que por problemas aí operacionais acabaram não acontecendo. Então nós temos essa despesa menor aí por conta disso, né? Mas então não foram executadas, né? Não é bem uma sobra de caixa, porque como não teve a receita, também não tem a despesa. Se olhar na receita lá de operações de crédito, também não aparece essa receita lá. E o demais, ali, a amortização da dívida, nós temos aí um pagamento um pouco maior, e reserva de contingência não foi utilizada. Na despesa agora, olhando só recursos próprios, ou seja, aqueles, ao invés de olhar os 300 e poucos milhões naquela transparência anterior, lá estou olhando agora só os 329 que tem a receita própria do município para o ano todo. Então executamos 50% mais ou menos dela, né? Despesa com pessoal, nós tivemos então só em recursos próprios. Por quê? Porque na despesa com pessoal, nós também utilizamos recursos que são vinculados, principalmente Fundeb, Estado de Educação, lá, que pode usar para folha de pagamento, alguma coisa do social, que também tem recursos vinculados que podem ser utilizados para pagamento da folha, e também na saúde, principalmente, ou unicamente na atenção básica, que o recurso que vem para financiamento dos postos de saúde, para custeio, pode ser utilizado também parte para pagamento de salário. Então nós usamos o máximo que dá, por isso tem esse reflexo aqui também. Juros e encargos da dívida, então é um pouco menos, porque nós também temos pagamentos lá de amortizações de capital, né, que é o total do consolidado. Mas aqui é só de recursos próprios, também tivemos uma redução no pagamento desse valor. Nas outras despesas correntes, que aqui nós estamos falando só de recursos próprios, a nossa economia for lá a 13 milhões de reais, estamos falando de 13 milhões, 18 milhões, né? Porque lá tem serviços também envolvendo outras atividades, como o SAMAI,
e 100 e também na saúde e na educação. Aqui são 11 milhões de reais arredondando a nossa economia, né? Ou gastamos a menos. Investimentos também é o reflexo de não ter contratado, então o valor ficou positivo. Mas o reflexo nosso em termos de gestão do recurso próprio, nós gastamos, então, se fosse falar dessa forma, 26 milhões de reais a menos, ou seja, abaixo do previsto. Isso é o reflexo de toda a gestão que foi feita aí. Aqui, na verdade, só comparando os 2 anos, acho que o que interessa é nós avaliar 2016 unicamente, né? Bom, então aqui eu termino a parte de números de receita e despesa. Não sei se... Eu sei que é muita informação, mas me deram pouco tempo. Em italiano, para falar pouco é difícil, então eu vou tentar ser bastante rápido. E agora eu gostaria de passar um quadro aqui, porque a gente tem escutado muito que a prefeitura não tem dinheiro para investimento, que não investe, enfim. Isso aqui é só para demonstrar que quando nós falamos de investimento, que nós pensamos que a obra realizada e contabilizada, de fato, nós não temos um volume grande de investimento. Falando de recursos próprios aqui, nós temos então aqui 3,55% de investimentos, digamos, daquilo que a prefeitura é a ordenadora da despesa que ela executa. Mas se nós colocarmos na conta aqui o que nós amortizamos de dívidas, o que nós pagamos de recursos que nós usamos para pagar investimentos que eu poderia estar usando se eu não tivesse contratado essa dívida em anos anteriores, gestões anteriores, o nosso investimento seria um pouco maior, né? Eu sei que os contadores que estão por aqui, eu também sei como é que funciona, mas o investimento que vale é a execução e a liquidação dele. Se depois tu vai pagar isso com financiamento do BNDES, do BADESC, vai financiar isso com um tio ou com um cunhado aí há 300 anos, isso é outra história. Mas de fato é assim, investimento é tudo aquilo que a gente usa de capital próprio para pagar um investimento. Então, olhando dessa forma, a prefeitura investe um pouco mais do que os 2%. Né? E aqui eu coloquei também o que é vinculado, porque tem recursos vinculados que ele vem especificamente para, por exemplo, fazer um posto de saúde. Quando o Ministério da Saúde libera esse recurso, ele é investimento, só que nós não pagamos ele. Então também tem isso, né? Então se nós olharmos também dessa forma aqui, a gente vai perceber, isso aqui não é média, tá? Isso aqui é a conta feita em cima do recurso que é usado no investimento e o recurso do pagamento do investimento. Mas o nosso investimento total, considerando aquele dinheiro que vem, por exemplo, uma emenda parlamentar para a reforma da policlínica, para colocar um elevador, uma emenda parlamentar para fazer uma rua de asfalto, uma emenda parlamentar, enfim, esse recurso que vem sem contrapartida, ele acaba somando aqui como vinculado e nós então temos uma média de investimento de 8,44. Então não é tão pouco assim, mas claro que Jaraguá poderia investir muito mais se tivesse também com as receitas um pouco mais atualizadas. Aqui eu faço um demonstrativo só dos empréstimos. Então quando o prefeito Dieter assumiu, tinha contratado de dívida aqui 66 milhões de reais contratado. Nessa gestão, tudo que foi feito, que 29 milhões de reais, com todos os investimentos, recurso próprio e recursos vinculados, né? Nós amortizamos, ou seja, então essa administração pagou 44 milhões aproximadamente de reais de dívidas contraídas, sendo que disso 35 de gestões anteriores. Então, na verdade, demonstra aqui que nós poderíamos, se tivesse menos dívida, feito um pouco mais de investimento, falando aqui em gestão, né? Mas não podemos ficar fazendo comparação, que também não é o objetivo dessa apresentação. E aqui nós destacamos separadamente o SAMAI, porque o SAMAI tinha investimento daquela estação de tratamento lá em cima perto da Malve, e agora que terminou ela, e agora contraiu um financiamento importante para fazer essa ampliação aqui próximo, aqui no Água Verde, né? Então, por isso que se destaca. Mas, e também, o município tem uma dívida com o I100, que é o financiamento do Fundo de Previdência, que foi contratado e repactuado alguns anos atrás, e que está se pagando também, foi pago alguma coisa na gestão passada, mas também 10 milhões e meio de reais nessa gestão. Então, olhando o consolidado, nós tínhamos uma dívida total aqui de 165 milhões,
Nessa administração 59, que é os 29 mais os 30, né? 59. Então, o total de dívida contratada do município são 224 milhões de reais. Então, daí tem, claro, essa aqui, o parcelamento é em 420 parcelas, dos quais foram pagos 36 parcelas, 38 parcelas. Então, tem alguns anos pela frente para liquidar ainda. Então, eu fiz questão de mostrar esse quadro aqui só para a gente alinhavar um pouco a questão dos investimentos. Eu, como tenho só mais 5 segundos, eu vou encerrar por aqui, porque essa é a minha última, essa aqui era a minha última tela. Obrigado. Isso é porque eles pararam para nós. Obrigado aí pela presença, mas principalmente obrigado por nos dar a oportunidade de compartilhar com pessoas tão importantes para nós no município e participar de um grupo, né, com pessoas tão seletas e discutir educação, que é o que a gente tem feito ao longo desses 3 anos e meio aí. E o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é trazer uma síntese do que nós fizemos, então um pequeno resumo executivo, uns 2 exemplos de como a gente utilizou-se bem dessa nossa conversa, dessas nossas reuniões, e tentar mostrar o que a gente pensa em termos de futuro para a educação de Jaraguá do Sul e quais são as nossas prioridades, que é isso que acho que todo mundo espera. Quero agradecer a presença aqui maciça do pessoal da educação. Nós estamos aqui com a plateia cheia dos nossos diretores, nossos servidores. É muito bacana ver. Nosso pessoal está sempre unido, né? Isso aqui é importante. Ok? Bom, nós demos o nome de Programa Excelência em Educação. Ainda é um nome provisório. Eu não sei se... eu pedi ajuda até para o pessoal dos núcleos me ajudar na questão de marketing, porque não é muito a minha área, eu sou mais da matemática, para a gente criar talvez uma figura, algo que fosse mais chamativo, eu diria assim. Mas Programa Excelência em Educação é o nome que nós demos para esse nosso projeto conjunto, né, aqui com a CIGES. E nós começamos lá em 2013 com reuniões a convite da própria CIGES, para que a gente discutisse um pouquinho a educação com Gustavo Iosp. Então, foi a primeira ação em 17 de dezembro de 2013, e a gente discutiu os índices da educação do município. E ali, naquela reunião, já nasceu uma necessidade muito grande. A gente já percebeu ali naquela reunião que nós tínhamos um gap bastante forte na questão de onde buscar os dados para analisar a educação. Foi o primeiro passo, eu diria assim, que a gente deu para caminhar nesse programa, nesse projeto. Esses apontamentos feitos ali, então, apontaram ali os primeiros passos, os primeiros caminhos. Em 2014, nós começamos a fazer reuniões periódicas. Então, a gente, a cada 15 dias, um mês, a gente ia se reunindo e discutindo, né, quais seriam as principais necessidades. O intuito disso era realmente responder aqueles questionamentos feitos pelo Gustavo Iosp lá na primeira reunião. Como é que vocês fazem isso? Como é que você analisa isso? E a gente começou então a discutir quais seriam as principais necessidades para a gente responder. A gente desenvolveu então nesse ano pequenas ações, como por exemplo, o aproveitamento das práticas exitosas na formação dos nossos professores gestores. Ou seja, o Gustavo disse muito claramente, vocês têm em Jaraguá do Sul bons exemplos, escolas com bom IDEB, escolas que são exemplo. Usem isso para aquelas escolas que estão um pouquinho mais atrás, para a gente poder trazê-las um pouco mais à frente então. E a gente começou a usar isso nas nossas formações, o uso das práticas exitosas então. Começamos também um processo de formatação de um plano de ação. E aí nós elencamos 3 grandes áreas, a infraestrutura, a capacitação e a avaliação. Dentro dessas 3 grandes áreas, nós criamos, usando o 5W2H, nós criamos aí um plano de ação, que era o que a gente ia seguir durante esses 3 anos, 4 anos de gestão que a gente tinha pela frente. Nosso grande objetivo era atingir um IDEB médio acima de 7 até 2020. Nosso objetivo inicial sempre foi esse. O IDEB, algumas pessoas vão dizer, ele mede algumas coisas na educação, mas ele é um ranking que a gente gosta de perseguir. Nós que somos da educação, a gente às vezes pensa assim, puxa, seguir números não é algo muito bacana. Mas todo mundo nos enxerga pelo IDEB. Então, quando a gente conversa sobre IDEB. O próprio Gustavo levava isso muito a sério, né?
Eu acho que o nosso índice de avaliação, que a gente já construiu, que é o interno, ele é melhor, ele avalia melhor o município, mas o que aparece não é o nosso interno, o que aparece é o IDEB. Então a gente persegue o IDEB, sendo uma meta que a gente tem efetivamente que atingir aí ao final desse programa. Nós, em 2015, nós passamos, com a ajuda aqui das pessoas que participavam conosco na reunião, principalmente do Wilson Vatos, que está aqui conosco na mesa, a formatação de uma espécie de sistema de informações gerenciais, em que nós íamos apresentando e os empresários, as pessoas que participavam conosco, iam fazendo questionamentos. Coloca isso, coloca aquilo, e a gente foi fazendo planilhas, e isso acabou gerando um sistema baseado em planilhas, que agora é novidade, a gente vai migrar esse sistema para dentro do sistema da Prefeitura, que é o SGE, a gente já está em conversas para fazer isso. A intenção é fazer o uso de todas essas informações dentro de um sistema estruturado que já existe e que dá capacidade para fazer isso. Então a gente já vai melhorar o nosso sistema, levando ele para dentro do SGE. Esse sistema de informações gerenciais, ele apoiou a definição do plano de ação no quesito infraestrutura. Então a infraestrutura da Prefeitura hoje eu consigo enxergá-la de forma ampla. Eu consigo saber a área, consigo saber quantos estudantes tem em cada escola, por sala, por turma, quantos funcionários, quantos afastados, quantos não estão afastados. Todas essas informações estão hoje num sistema baseado em planilhas. Nós tivemos no eixo capacitação, em 2015, a implantação de um mestrado em educação com apoio da Católica. A aula inaugural aconteceu em novembro de 2015. É um orgulho para nós termos um mestrado em educação em Jaraguá do Sul, e que nasceu da conversa aqui do nosso grupo de educação. E nós procuramos a Católica e implantamos um mestrado em educação aqui, que nós temos inclusive estudantes do mestrado aqui, né? A gente está agora negociando para transformá-lo em doutorado, para transformar em doutorado e continuar. Quem está no mestrado continua e entram mais algumas pessoas e nós passamos a ter um doutorado em educação aqui. Nós estamos em negociação para fazer isso. No eixo de avaliação, nós tivemos aqui uma avaliação, a implantação de avaliação externa de 6º ao 9º ano na rede municipal. Nossa intenção era criar o IDEGES. O que é o IDEGES? É o Índice de Desenvolvimento Educacional de Jaraguá do Sul. Ou seja, saímos um pouco apenas da âncora do IDEB e passamos para um índice interno. Nós avaliamos não apenas 5º e 9º ano, mas avaliamos do 6º ao 9º ano, todas as séries. E avaliamos todas as disciplinas, e não apenas matemática e português. Daqui a pouquinho, num slide mais à frente, vou mostrar um pouquinho dos resultados para vocês, em termos de avaliação que nós fizemos. Então isso aqui para nós também é uma grande vitória em termos de realização, é contínuo, a gente está melhorando. Nós fizemos em abril e outubro de 2015, faremos esse ano em outubro novamente, foi licitado esse ano. Nos anos anteriores nós fizemos inclusive com apoio dos empresários, a WPA nos apoiou também, pagando uma parte do simulado, para que a gente tivesse realmente uma forma de estudar a educação de Jaraguá do Sul, efetivamente, em todas as disciplinas e conseguir melhorar, então desenvolver melhor a educação. Ainda em 2015 nós tivemos com muito orgulho o Professor Nota 1000, que foi um evento fantástico, a gente ficou muito orgulhoso de poder apresentar o modelo de meritocracia que a gente acredita, ou seja, aquele que valoriza o profissional, que traz o profissional à frente, mas principalmente que dá condição para que ele tenha não apenas uma premiação em dinheiro e salário nisso, mas um reconhecimento. É isso que a gente estava preocupado em fazer. O parceiro de apoio desse evento foi a equipe da CIGES, e o prêmio foi a viagem para a Alemanha, então com imersão no sistema educacional alemão, e já deu resultado esse ano, que a formação dos profissionais esse ano foi baseada, ou foi utilizada essa visita para ser feita aí a formação. Os professores que foram para a Alemanha fizeram a formação com seus pares, nos seus níveis e modalidades. Já aplicado. Já está aplicado, ok? Em 2016, então, nós tivemos ali a visita da professora Anne. Ela gerou um relatório sobre o sistema educacional de Jaraguá do Sul, com diversos apontamentos para a melhoria do sistema, e com apontamentos de coisas muito positivas também. Nós temos que dizer isso, nós não temos só defeitos, né?
Nós temos muita coisa boa. Então veio com a visão externa, uma pessoa da Alemanha, fez uma imersão no nosso sistema antes da gente ir para a Alemanha, para que depois ela nos apoiasse lá. E nós tivemos também a formação, então, pela Adriane Moretti, da Educação Infantil, de cerca de 700 profissionais, a Margarete Plebani, com 240 professores e coordenadores pedagógicos, e o professor Rony, trabalhou com 220 professores e coordenadores pedagógicos dos anos finais da rede. Essas são ações, então, do ano de 2016, e a gente continua com as reuniões nesse ano. Então, em 2016, a gente já tem continuado, a presidência foi assumida pelo Juliano, e o compromisso da gente continuar, então, com as nossas ações. Aqui é um pequeno demonstrativo de como hoje eu consigo sintetizar dados, buscar dados da educação dentro do SIG. Ficou muito fácil, porque eu pego as planilhas, faço o recorte que eu quero, e consigo fazer uma análise melhor. Isso aqui é uma planilha um pouco grande para vocês analisarem, eu poderia colocar só o total, mas nós vamos olhar hoje escola por escola, o número de turmas, número de alunos, no ano de 2015 e 2016, e começar a fazer comparações. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma variação aqui, ó, do número de turmas de 22 turmas a menos, no total geral, no ano de 2016. Isso foi ocasionado por uma necessidade e, ao mesmo tempo, porque a gente, tendo o sistema, a gente conseguiu avaliar escolas que tinham, por exemplo, 3 turmas com 16 alunos. A gente resolveu montar 2 com 24. Isso traz uma otimização nas nossas turmas. E a gente fez isso, com isso, então, 22 turmas a menos aqui nos anos iniciais, e 10 turmas nos anos finais, o que possibilitou, inclusive, a redução do número de ACTs para ajudar na folha de pagamento lá, o Poçamai, a pedido do Dieter também. Aqui um pequeno demonstrativo também, que eu consigo trazer muito fácil hoje, variação de matrículas, por exemplo. Na educação infantil nós tivemos um acréscimo de quase 300 matrículas aqui. Nos anos iniciais nós tivemos bem menos, 90 matrículas aqui aproximadamente, 89, e aqui 54 matrículas nos anos finais. Percebam, nós, através desses números, nós começamos a pensar o que está acontecendo com a educação de Jaraguá do Sul. Nós não estamos tendo um acréscimo tão forte em anos iniciais e anos finais quanto na educação infantil. Lógico, nós temos um problema na educação infantil, que é a fila, e a gente tenta vencer. Mas aqui também, daqui a gente começa a tirar dados, e isso eu tenho por região, eu tenho por escola, eu tenho por turma, eu tenho isso tudo separado no sistema para analisar e perceber, por exemplo, que se eu começar a construir escola demais, daqui a pouco essas escolas começam a ficar obsoletas. Daqui a alguns anos elas começam a ficar obsoletas. Então eu tenho que me preocupar muito mais em verticalizar algumas unidades que já existem, tenho que me preocupar em atacar regiões que estão hoje historicamente com problema. Por exemplo, o Nereu Ramos é uma região que tem problemas ali, a Ilha da Figueira tem problemas, a professora Natália está aqui, nossa vereadora, ela sabe disso. Então eu tenho que me preocupar hoje com o sistema, eu consigo analisar, avaliar isso com muito mais eficiência do que eu tinha no começo da gestão, quando o Gustavo Yoshi começou a fazer aquele monte de perguntas para mim. O número de turmas, então, na educação infantil não é tão grande, o número de turmas, percebam, o número de turmas é menor do que o crescimento em número de alunos, mas aqui, aquele decréscimo que nós tivemos, 10 turmas a menos aqui, 22 a menos aqui. Nós vimos lá atrás, naquela planilha. Aqui também um recorte da planilha, hoje consigo ver por escola, como é a situação de cada escola, mas em termos de servidores, eu fiz aqui um comparativo de 2012 para 2015, porque não dava para fazer 2016, que ainda não tinha os dados com tanta certeza. Mas 2016, eu usei o número que eu tenho atualmente. Então 2012 e 2015, a variação de 2012 para 2015 e o número total aqui em 2016. Percebam que a gente tem aqui em agentes de conservação de limpeza e professor de ensino fundamental de licenciatura plena, esse LP não é língua portuguesa, é licenciatura plena, 16 a menos e 13 a menos. Essa variação é em número de efetivos. E os ACTs, observe o número de ACTs.
A variação que nós tivemos de 2012 para 2015 é 56 a menos. As pessoas achavam que a gente estava contratando mais. E ainda assim, em 2016, nós temos 48 a menos do que em 2015, devido ao fechamento daquelas turmas que nós tivemos lá atrás. Então a gente conseguiu diminuir aí o número de ACTs. Por que o número de ACT não é igual ao número de turma? Porque a ACT também é contratado, um com 10 aulas, o outro com 17, o outro com 22. Então também não é um professor 40, é como a gente tem um professor efetivo. Então o número de ACTs, às vezes as pessoas, você tem 350 ACTs, 350 não representa 350 professores efetivos, representa, às vezes, a metade, pela média que a gente tem. Então são números que a gente hoje trabalha com muito mais facilidade com eles. Aqui um comparativo desses números, 2015 e 2016, eu consigo enxergar isso com muito mais facilidade. Os servidores ACTs a mesma coisa, isso aqui são os mesmos números que eu tinha antes, para vocês verem o decréscimo maior está aqui, em professor de ensino fundamental. E aqui um dado interessante, nós temos hoje um total de 283 profissionais afastados, o que é um número extremamente alto. Nós temos um problema seríssimo, que a gente está, inclusive no grupo, discute bastante isso, que é um índice de afastamento muito grande na educação. Esse afastados por outros motivos aqui, Célia, nós colocamos aqui no geral que a pessoa está afastada foi acompanhar o marido, mudou de cidade, afastamento por licença e vencimento, diversos tipos de afastamento, está servindo outro setor. E afastados por doença nós temos 91 pessoas e aposentados 31 pessoas. Então, dos 283 afastados hoje, me gera a necessidade de ter os ACTs no lugar deles. É por isso que a gente tem um número de ACTs tão alto na prefeitura. E depois de um certo tempo eu não podia contratar mais concursado, até porque o último concurso válido terminou em 2015, em novembro de 2015. Então hoje não existe concurso e eu não consigo contratar professor nem outro tipo de servidor efetivo, porque não tem hoje na fila mais. Aqui alguns resultados só para mostrar para vocês um pouquinho do IDEGES. O IDEGES, ele funciona, lógico, eu tenho muita coisa. Se hoje você me der o nome de um estudante, eu consigo identificar no sistema quais são os resultados dele, os resultados da turma dele, os resultados do professor dele, os resultados da escola dele. Eu tenho isso tudo, tudo já feito, tudo planilhado, eu consigo analisar tudo. Mas só para mostrar para vocês aqui, em abril de 2015, nós fizemos um simulado, e vocês vão perceber essa escadinha, houve um decréscimo, praticamente um empate aqui em ensino religioso, mas houve um decréscimo em praticamente todo mundo, menos geografia. Eu já vou contar por quê. O segredo aqui está no seguinte: por que o decréscimo? Porque no primeiro simulado, nós não cobramos efetivamente como a gente deveria cobrar. Nós enviamos um grupo de professores a fazer algumas disciplinas do doutorado na UFSC, que foi uma ação também a partir do nosso pensamento aqui. Esses professores foram para lá fazer o doutorado e começaram a trazer essa questão da avaliação muito mais estudada, ou seja, a forma muito mais criteriosa de se fazer isso. Então, como nós subimos os critérios, nós decrescemos o resultado. Que nós melhoramos a forma de avaliar, avaliamos mais fortemente, nós tivemos então resultados menores. Porém, em geografia, eu gosto de usar esse exemplo, que em geografia nós tivemos um resultado, o pior resultado, em abril de 2015. Percebam que não é mais o pior resultado, geografia, e melhorou mesmo sendo cobrado mais. Por quê? Efeito da formação que foi feita a partir do primeiro simulado. O primeiro simulado, a gente percebeu que tinha alguns problemas graves ali, e o investimento em formar, em atacar o problema mais grave foi tão forte, foi tão grande, que mesmo cobrando mais, nós tivemos um resultado melhor. Então isso mostra que efetivamente o índice, ele pode ser e deve ser, e a gente quer que seja uma ferramenta que a gente possa utilizar dessa forma, ou seja, nós vamos atacar o problema onde o problema acontece realmente. Em português, a gente gosta de usar esse exemplo também, nós temos um problema em conjunções.
o aluno não sabe fazer conjunção. O que a gente vai trabalhar na formação dos professores de português? Vai trabalhar com os professores de português os problemas que os alunos estão tendo. Eles estão tendo problema em conjunção. Vamos trabalhar metodologia, vamos trabalhar novas técnicas para trabalhar conjunções, vamos melhorar a formação dos professores nessa área específica e a gente começa daí a consolidar os resultados. Ou seja, a nossa questão não é ter um pico cardiológico, como a gente costuma dizer em educação. Você tem um pico, um decréscimo. A questão é seguir mais ou menos o modelo alemão, um modelo constante, um modelo mais ou menos linear, né, que você chega num patamar, né, bom e consegue manter esse patamar e só sobe o patamar ao invés de piorar. Os nossos próximos passos, então, a gente tem pensado no grupo de educação, então, avaliar essas ações que foram propostas lá no início, né, e reorganizar de acordo com novas necessidades. Se houverem, né, de acordo com as novas necessidades, a gente vai reorganizando. Algumas sugestões a gente já tem. A gente quer colocar o foco no objetivo de melhorar a qualidade da educação, ou seja, aumentar o IDEB. O que a gente quer dizer com isso? Não adianta o grupo ficar discutindo infraestrutura, porque a infraestrutura a gente já fez, né, essa etapa a gente já chegou no nível bom. A gente tem que agora atacar mesmo as questões que vão resolver o problema de aumentar o nosso IDEB. A gente quer também melhorar o professor nota 1000 para educador nota 1000, ou seja, ampliar o número de professores aptos a participar. E colocar a participação desses nossos amigos que estão aqui, a maioria são gestores, né? A maioria deles, colocá-los também com chance de participar do processo, que demonstre através de plano de ação, de melhoria de gestão, porque a gente percebeu que muita coisa, né, de resultado, principalmente de IDEB, mas da escola como um todo, está no gestor da escola. Então a gente quer atacar isso mais fortemente. E a gente quer promover também a participação em eventos internacionais, junto com esse educador nota 1000, criar um braço aqui de privilegiar a premiação para participação em eventos internacionais, eventos de ponta, para profissionais da Secretaria de Educação, de toda a Secretaria, todos os servidores, para que a gente possa trazer melhores práticas para dentro da nossa rede. E a gente quer usar aqui uma parte, para esses eventos, uma parte de verba da Prefeitura para diárias de alimentação. Lógico, se eu falar isso hoje, o Poçamai me mata, mas eu estou colocando isso aqui como um desejo, a gente tem que pensar assim, mas a gente precisa participar um pouquinho, porque se ficar só dependendo também do pessoal externo, a gente não vai conseguir chegar lá. Nós queremos executar, então, novas ações em gestão, colocar a melhoria da qualidade da escola como um todo. Nós estamos trabalhando hoje formação em lideranças, uma grande parte das pessoas que está aqui está fazendo um curso na parte de liderança, a gente tem que trabalhar as outras partes, né? Discutir a questão de eleição de diretores, eu acho que isso é importante, nós vamos deixar essa discussão feita, se o próximo gestor quiser fazer, a gente já vai ter um norte, vai ter uma base. Nós estamos estudando modelos existentes, o modelo do Estado, inclusive, que é um modelo que a gente gosta dele, mas a gente tem que melhorar, que nossos gestores atuam em áreas diferentes, das do Estado. Então a gente tem aí que discutir e deixar isso pronto para que a próxima gestão possa imprimir isso com mais facilidade e, quem sabe, fazer no meio da gestão e com um mandato de 4 anos para que o gestor ultrapasse a questão eleitoral, né? Para que ele não fique dependente de cada eleição que acontece, você troca ou não troca o diretor. Se vai trocar, que troque por ele não ter respeitado aquilo que ele prometeu fazer, né? E nós queremos, junto com o grupo, tentar ampliar a parceria com o BFZ, possibilitando a participação de novos agentes da educação em cursos e seminários no Brasil. Ou seja, a BFZ foi muito importante para nós. Nós queremos que eles venham, tragam pessoas importantes para nós, para desenvolver aqui em Jaraguá do Sul, projetos conosco, que eles consigam formar nosso pessoal aqui. Isso possibilita a participação de mais gente no processo, e não apenas 4 pessoas como nós tivemos lá. As ações, eu coloquei um pouquinho do realizado e do realizar aqui. Lógico, não vou ler tudo porque ficaria muito extenso, mas só para vocês terem uma ideia, isso aqui a gente já colocou,
o que foi feito a partir de cada uma das ações que a gente delineou lá no projeto inicial. Então a gente queria construir o SIG, o objetivo, o realizado é que a gente hoje tem uma visão geral da rede, e nós vamos levar os resultados para os gestores locais, que é uma sugestão do grupo, que agora o próprio gestor local tem que aprender a olhar para isso, senão ele passa a ser um fornecedor de dados, mas ele não passa a ser um analista dos dados. Então a gente tem que levar para dentro da escola a análise que nós estamos fazendo na secretaria, para o gestor aprender a olhar para a escola dele e aprender a tirar as próprias conclusões sem que a gente interfira. E aqui eu vou colocando todas as ações, o diagnóstico, a construção de escolas não realizada, e a gente tem que reestudar essa ação, porque construir 4 escolas hoje a gente não aguenta em termos de folha de pagamento, a gente tem que olhar isso com muito mais carinho para frente. Equipar as escolas com recursos tecnológicos, a gente fez a instalação de fibra ótica, e a gente aqui precisa estudar um meio de adquirir o hardware e software, porque isso é importante. As escolas da Alemanha, elas não têm uma tecnologia tão presente quanto as que a gente quer aqui, mas nós temos também um sistema diferente de trabalho, nós temos que pensar assim. E algumas coisas como o diário eletrônico, que para nós é super importante, que mexe numa área que o Gustavo Yoship bateu muito forte. Ele disse que de uma aula inteira, 60% é aula, os outros 40% é perda de tempo. E uma perda de tempo para nós é ficar fazendo chamada de aluno, isso nós estamos no 2016, não cabe mais isso. A gente tem que fazer um sistema que nos permita dizer se o aluno está ou não está na escola, startar, lógico, as ações a partir daí, mas não precisar mais o professor ficar botando um C ou um F no diário, isso não se deve fazer mais. Outra ação importante que é a área de capacitação, a gente está aqui com capacitar os gestores e os professores da rede, algumas ações já realizadas, a gente quer melhorar a questão de fluxo de processo de saúde ocupacional, a gente já faz reuniões periódicas com a saúde ocupacional, já conversa com eles para a gente poder melhorar isso, mas ainda falta instituir um programa de saúde efetivo para o servidor, seja um programa que realmente funcione. Então a gente precisa caminhar bastante em algumas coisas. A questão de análise de licença e investimentos, isso aqui a gente já está trabalhando já há algum tempo, até porque nós temos um decreto de 2015 que nos impede de fazer isso, de qualquer forma. E nós temos que criar um programa de avaliação de desempenho. Esse aqui a gente nas reuniões tem discutido bastante, porque parece muito fácil falar quando se fala de uma empresa, mas quando se fala de servidor público, para avaliar desempenho é um problema, é uma rocha um pouco grande para se detonar. A gente tem que ir devagar, senão a gente trabalha de uma forma errada. Na padronização de conteúdos e avaliação, que a gente chama de grande eixo da avaliação, nós criamos o índice, aplicamos 2 simulados, já temos uma forte análise da rede, mas nós queremos transformar essa aplicação numa aplicação bienal, sempre oposta ao ano do IDEB, ou seja, a gente vai ter num ano o nosso índice, no outro ano o IDEB. Num ano nosso, no outro IDEB. Num ano nosso, no outro IDEB, a gente passa a aproveitar melhor e diminui o custo do simulado, aí, 30 e poucos mil reais que custou, Poçamai, esse simulado para a gente poder transformar esse investimento. Melhor investimento, senhor Vicente. E a criação aqui de um programa de participação de família nas atividades educacionais. Eu preciso muito aqui do núcleo da CIGES para trabalhar isso. A gente precisa marcar uma reunião para estreitar laços. A Vils tem participado conosco das reuniões, mas a gente precisa estreitar laços aí com vocês para tentar fazer isso. E a questão de avaliação nos modos dos sinais, a gente precisa fazer uma avaliação cruzada, ou seja, nós hoje avaliamos apenas o que o estudante aprendeu. Nós vamos começar a avaliar melhor também o professor avaliar o diretor avaliar o coordenador avaliar o diretor, o professor avaliar o coordenador, o aluno avaliar o professor, avaliação cruzada. Essa avaliação... 360 graus. 360, perfeito. A gente chama de avaliação cruzada, 360 é isso que a gente precisa fazer na educação. E a gente vai revelar-se, ou vão revelar-se, coisas que a gente precisa mexer, históricas, né? E as prioridades que nós elencamos é o trabalho no processo de formação de gestores,
a gente precisa trabalhar as 3 áreas, a pedagógica, a pessoal, administrativa, o programa de participação de família nas escolas, que a gente precisa estreitar o laço com os núcleos, da CIGES, dar continuidade ao processo de meritocracia. A gente já está apresentando o Educador Nota 1000, já fizemos a apresentação para o grupo, estamos trabalhando. O Wilson, que é o diretor de comunidade, né? Ele está trabalhando junto conosco. E iniciar estudos para a implantação da avaliação de desempenho. A gente estava pensando em buscar modelos aplicados. Ainda estamos bastante crus nessa ação aqui, nessa nossa meta. Aqui um pequeno cronograma de trabalho que a gente pensou, fazer reuniões a cada 2 meses, sempre na terceira quinta-feira do mês, começando, eu acho que esse aqui a gente tirou, né, Wilson? Esse de 21 de julho não foi necessário. A gente tem 2 reuniões, instituir reuniões intermediárias para a organização das reuniões ordinárias. A gente faz em pequenos grupos e depois leva para a reunião do grande grupo. Ok? Eu gosto muito de usar essa figura, o pessoal dá risada porque eu estou usando isso aqui, mas enquanto eu tiver essa figura no final, quer dizer que nós estamos trabalhando. E me sobram ali 9 segundos para dar um muito obrigado a vocês, principalmente os parceiros do grupo. Vocês perceberam que eu consegui terminar na hora de novo, né? Muito obrigado.